Olá, meu nome é Luiz Roberto e hoje no canal Espiritismo em Pauta eu vou apresentar um tema cujo título é o Evangelho segundo o Espiritismo. Claro que busquei na própria obra o conteúdo que vou aqui expor. É importante explicar, entretanto, que o Livro dos Espíritos é o primeiro da codificação espírita e tem por objetivo apresentar a filosofia espírita. Já o Livro dos Médiuns, o segundo da codificação, o segundo livro, o de apresentar a ciência espírita. E o terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, datado de 1864, tem o fim de apresentar o aspecto moral cristão da doutrina espírita. Então, lá na introdução dessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec ressalva que, como complemento de cada preceito, ele dá algumas instruções, escolhidas entre as que foram ditadas pelos espíritos em diversos países através de diferentes médiuns. Ele alerta também que se essas instruções tivessem surgido de uma fonte única, poderiam ter sofrido uma influência pessoal ou do meio, enquanto a diversidade de origens prova que os espíritos dão os seus ensinamentos por toda parte e fica claro, naturalmente, que não há ninguém privilegiado a esse respeito. Então, para reforçar as afirmativas de Kardec, na tradução de O Evangelho segundo o Espiritismo, edição Like, na parte denominada Explicações, nós escolhemos lá do insigne Herculano Pires, um de seus tradutores para o idioma português, uma explicação que eu reputo bastante importante. Então eu vou reproduzir essas explicações no vídeo de hoje para o melhor esclarecimento de nós todos, espíritas estudiosos da doutrina. Ele diz lá que nós podemos dividir as matérias contidas no Evangelho em 5 partes. Ele fala primeiro os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, depois as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e, por fim, o ensino moral. Ele faz o alerta de que as 4 primeiras, quais são as 4 primeiras? Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias e as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja, elas têm sido objeto de discussões e que a última, entretanto, relativa à questão de natureza moral, permanece inatacável. Herculano Pires afirma que, diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. Ele é o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se, a bandeira sob a qual todas podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam as suas crenças, porque nunca foi objeto de disputa religiosa, sempre e por toda parte provocada pelos dogmas teológicos. Então, o ensino moral, questão do ensino moral. Ele observa que se discutissem as questões de natureza moral, as teriam, aliás, encontrado nela a sua própria condenação, porque a maioria delas se apegaram mais à parte mística do que à parte moral, que exige a reforma de cada um. Então, Herculano Pires, nessa introdução que eu estou mencionando, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, da edição da LAC, Livraria Allan Kardec, ele observa ainda que muitas passagens do Evangelho, da Bíblia e dos autores sagrados em geral, são ininteligíveis e muito menos parecem, muitas delas mesmo, nos parecem absurdas, por falta de uma chave que nos dê o seu verdadeiro sentido. E que essa chave, porém, está naturalmente inteirinha no Espiritismo, em seus preceitos, como já se convenceram naturalmente os que estudaram seriamente a doutrina e como ainda melhor se reconhecerá mais tarde, posto que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas sim o futuro das religiões. E então, para finalizar, eu vou mencionar os preceitos do Espiritismo, Preceitos do Espiritismo importantes para tudo que se estuda sobre a doutrina. Existência de Deus e sua obra, existência e imortalidade da alma, evolução do espírito, pluralidade das existências dos espíritos, as múltiplas encarnações, pluralidade dos mundos habitados, Deus cria constantemente.
comunicação dos espíritos. Importante, né? A comunicação dos espíritos. Muitos diretores espíritas aí proíbem a comunicação dos espíritos em determinados atos, ou outros proíbem integralmente, né? Conforme eu já disse num outro vídeo, apenas permitem palestras de algum tipo de paz. E a moral dos espíritos superiores, calcados nos ensinos do Cristo Jesus. Então este é o Espiritismo, este é o Evangelho segundo o Espiritismo. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos aí com seus companheiros espíritas. E vamos adiante, sempre adiante.